Olá, pessoal, estou de volta hoje para falar de um assunto muito pesado, muito triste. A estúpida, injustificável, absurda e fútil morte da jovem Gabriela Arnelli, de apenas 23 anos, atingida por estilhaços de uma garrafa, atirada por um torcedor durante um confronto entre torcedores de Palmeiras e Flamengo às portas, numa das entradas do estádio do Palmeiras, do Allianz Parque, no último sábado, quando Palmeiras e Flamengo jogaram pelo Campeonato Brasileiro. Antes de mais nada, eu deixo aqui uma mensagem. Se é possível deixar uma mensagem de conforto, de luz, de solidariedade a uma família que está se despedindo de uma jovem de 23 anos, no começo da sua vida adulta. Uma família destroçada, destruída pela estupidez, pela imbecilidade que anda tomando conta de algumas pessoas que usurparam o uso da palavra torcedor, que usurparam os símbolos e as cores dos times de futebol apenas para praticar a estupidez, a idiotice e a violência, usando como desculpa uma pretensa paixão por um time de futebol. Eu já tenho mais de 30 anos de carreira e houve uma época da minha atuação profissional, quando eu era repórter do jornal Diário Popular aqui em São Paulo, que fazia parte das nossas pautas cotidianas a cobertura de, vejam só, velórios e enterros de jovens brutalmente assassinados em confrontos entre torcedores de times de futebol. Vocês não fazem ideia do peso que é ir a um velório, ir a um enterro e fazer uma entrevista com um pai, com uma mãe, com um avô e com uma avó. E eu sempre, por uma atuação absolutamente respeitosa, fui muito bem atendido dentro de toda essa dor, dentro de toda essa tristeza por essas pessoas que não conseguiam e não conseguem até hoje entender o motivo. Por que que um filho, um neto, um sobrinho, por que que um jovem sai para teoricamente se divertir, sai de casa para ver um jogo de futebol e não volta para casa. Nunca mais. Destroçando, destruindo uma família. Não há justificativa que seja razoável para que uma paixão, uma diversão seja transformada em objeto de ódio, em objeto de morte, de violência. Não há amor por uma cor, por uma camisa, por um atleta, por um jogador que justifique o ódio a quem ama um atleta, uma camisa, as cores de uma outra agremiação. Isso não existe, gente. Isso não existe. Eu não quero aqui de forma alguma apontar um dedo inquisidor para grupos. Eu acho que numa sociedade democrática, você monta o grupo que você quiser. Um clube de colecionadores de selo, um clube de colecionadores de carros antigos e uma torcida uniformizada, uma torcida organizada. O seu comportamento desse grupo é que será a sua resposta à sociedade. O fato de alguém pertencer a uma torcida organizada ou ir ver um jogo próximo de uma torcida organizada ou até mesmo vestir a camisa de uma torcida organizada não transforma esse alguém num criminoso. Não transforma esse alguém num cúmplice de atos violentos. Essa abordagem generalista eu condeno, isso não existe. O que deve se buscar é a individualização, a responsabilização individual ou coletiva das pessoas que praticam esses atos, gente. Não tem justificativa, não tem desculpa. Ah, estava ali. Por que estava ali? Estava ali porque está num país livre, gente, que vai onde quiser, que está onde quer estar, que anda com quem quiser andar. É o comportamento, é a atitude, é o ato possivelmente criminoso que tem que ser julgado. Futebol, gente, é diversão, é entretenimento. Você ir a um jogo de futebol, teoricamente, é a mesma coisa que a um show de música, a um filme, a um teatro. Você tem o direito de ir a esse jogo e voltar para a sua casa. Para chegar na sua casa, dar um beijo no seu pai, na sua mãe, agradecer por mais um dia, dormir, estudar um pouquinho,
tocar a sua vida no dia seguinte. Não sair desse jogo do futebol para ir para um hospital ou para um necrotério. Isso não existe, gente. Isso não existe. Vou deixar aqui uma dica para vocês de um livro do maior estudioso do Brasil de assuntos relacionados à violência no futebol, o professor Maurício Murad. Maurício Murad, sociólogo, jornalista. Esse livro se chama A Violência e o Futebol, dos estudos clássicos aos dias de hoje. Não existe especialista maior no estudo da violência relacionada ao futebol no Brasil do que o professor Murad. Ele traz uma leitura muito interessante em relação a esse aspecto, ao erro de abordagem na busca, no combate, na busca pela repressão a esses atos. A atitude policial é sempre repressiva. Ela nunca é preventiva. É enxugar gelo a atitude repressiva, porque ela existe desde sempre, principalmente a partir do final dos anos 80, 1988, por ali, quando começam a ser registrados mais episódios violentos em jogos de futebol dentro e fora dos estádios. E sempre se buscou reprimir isso. Nunca buscar a prevenção, nunca buscar o trabalho de inteligência policial e judiciária para identificar os grupos violentos. Quem são? Quem os financia? Por que tem acesso privilegiado a ingressos? Por que tem lugar reservado nos estádios? Por que são escoltados pela polícia para ir para o estádio de futebol? Esse é um trabalho de inteligência para tentar evitar, reprimir durante e depois. Não tem mais solução, gente. Isso já está acontecendo há muito tempo. E aí a gente vai cair para uma análise subjetiva, uma análise humana da questão. O que leva alguém, uma pessoa, a odiar outra pessoa só porque essa pessoa torce para outro time de futebol? Não cabe numa pessoa minimamente capaz de conviver em sociedade esse tipo de comportamento, esse tipo de raciocínio. Você jogar uma pedra, uma garrafa, você puxar um revólver e atirar, pegar um porrete de madeira, de ferro, e bater na cabeça de outra pessoa só porque ela torce para outro time. Isso não existe, gente. Isso não tem justificativa. Não se pode resumir o futebol a isso. E aí os clubes de futebol e os jogadores de futebol, que são muitas vezes vítimas diretas desse tipo de comportamento de violência, estamos vendo aí ameaças em redes sociais, ameaças físicas, pessoais, ameaças próximas. E a prática efetiva de violência, perseguição e agressão a jogador de futebol por parte de grupos de pessoas relacionados a essas agremiações. Então não é mais esperar acontecer uma tragédia, as tragédias estão acontecendo. Durante muito tempo, políticos, promotores, usaram politicamente a questão da violência no futebol. Alguns conseguiram mandatos eletivos, se transformaram em políticos profissionais, vendendo uma ideia de que essa situação estava controlada, quando ela nunca esteve controlada. A violência migrou do estádio, de dentro das arenas, para fora das arenas, com local marcado, com horário marcado, com registro em vídeo de brigas, com registro em vídeo de violência, sem nenhum pudor, sem nenhum medo dessa exposição. Enquanto não houver uma atitude grave, forte, coordenada de inteligência na investigação, esse assunto não será resolvido. E deveria partir das próprias direções desses grupos organizados. Se, ora, eles argumentam que eles não são culpados por toda a violência, por que eles não identificam os integrantes de torcida que participam desse tipo de situação e apresentam esses nomes à justiça e expulsam esses torcedores? Porque em muitos estádios existe uma gritaria terrível contra a implementação da biometria. Trago aqui o exemplo do estádio do Atlético Paranaense, do belíssimo estádio do Atlético Paranaense, que implantou efetivamente a biometria, e muitas pessoas que tinham dívidas com a justiça foram identificadas através dessa biometria. Será por isso que algumas pessoas são contra essa prática, perdão? Então, gente, é preciso fazer uma reflexão aqui em relação a tudo isso, e a sociedade precisa
combater esse tipo de situação. Este não é um assunto do futebol, este é um assunto da sociedade, é um assunto de segurança pública e que deve ser abordado pela segurança pública dentro das esferas municipal, estadual e federal. Os governos não podem apenas ser demagógicos e aproveitadores do sucesso do esporte. O esporte não serve apenas para o beijamão de subir rampa do Planalto quando ganha a Copa do Mundo e quando ganha a medalha na Olimpíada. Não, o esporte tem uma responsabilidade social, principalmente em relação a esporte competitivo no Brasil, que em muitos casos é financiado por dinheiro público, seja ele olímpico ou futebol. Renegociações de dívida, dinheiro de loteria, muito dinheiro do contribuinte vai parar nos clubes de futebol. Então, o interesse pelo combate à violência no futebol, ele deve partir principalmente das esferas governamentais e da segurança pública. É uma abordagem de segurança pública, porque não é uma violência ali dirigida e enclausurada numa arena. Não, isso acontece na estação do metrô, no ponto de ônibus, na rua da sua casa, numa avenida. A pessoa muitas vezes dá o azar de, na volta do trabalho, na volta do supermercado, na volta de um passeio, trombar com um grupo X e o grupo Y que estão querendo se matar, com tiro, com pedrada, com paulada. E acontece muitas vezes da pessoa ser ferida ou morta, simplesmente por estar naquele lugar, no lugar errado e na hora errada. Não quer dizer que essa pessoa seja cúmplice, seja conivente dos atos violentos. É terrível, gente. Vocês não sabem o peso que é você voltar para casa depois de escrever uma reportagem entrevistando um pai, uma mãe que acabaram de enterrar um filho por causa de uma briga de torcida de futebol. Como é que você vai querer que o Campeonato Brasileiro de Futebol, que o futebol brasileiro seja visto de outra forma no mundo, quando isso acontece e não há combatividade? Não faço aqui nenhum juízo ideológico de valor, de tendência política, não. Mas trago aqui o exemplo da Inglaterra, da ex-primeira-ministra Margaret Thatcher, quando aconteceu lá nos anos 80, a famosa tragédia de Heysel, as mortes dos torcedores, um jogo entre Juventus e Liverpool, no auge da presença e da atuação dos chamados hooligans, que inspiraram muitos desses grupos que atuam hoje no Brasil, inclusive com troca de experiências e informações entre eles, hein? Isso existe. Margaret Thatcher atuou como estadista, preocupada com a imagem do seu país relacionada aos clubes de futebol e baniu os clubes de futebol da Inglaterra por alguns anos das competições europeias, impondo ali uma multa econômica pesada através desse banimento. Hoje, tem briga de torcedor na Inglaterra? Tem. Mas veja as punições na Inglaterra e as punições no Brasil. Veja o que acontece com quem briga no estádio na Inglaterra. Então, houve uma abordagem de uma estadista, goste-se ou não dela, do estilo político dela, da ideologia política dela. Nós não temos essa abordagem nunca no Brasil. A abordagem sempre é demagógica, do uso da popularidade do futebol com interesse político. Seja no beijamão do Planalto, vestir uma camisa de time de futebol, de ajudar time A ou time B a conseguir um empréstimo no banco, por exemplo, uma atuação no Congresso, uma atuação numa Assembleia Legislativa, na Casa dos Vereadores, por exemplo. Enquanto não houver uma abordagem diferenciada de inteligência preventiva, nós vamos continuar vendo esse tipo de situação acontecer. Enquanto os jogadores, como categoria, não se posicionarem de forma dura contra esse tipo de situação, ele no ambiente de trabalho dele ser abordado, ser ameaçado, no hotel, na sua concentração, do treinador que é perseguido por torcedores em rede social e fisicamente, tem seu carro perseguido por torcedores nas ruas de uma cidade, isso acontece. Não dá, gente, não dá para você ver o noticiário do futebol, ligar a sua estação de rádio favorita, o seu canal de YouTube, a sua emissora de TV, o seu portal de internet, buscando notícias sobre o seu time, e ser confrontado com a brutalidade da morte de uma jovem de 23 anos. Porque um cidadão decidiu, porque ele torce para o time A e não gosta de quem torce para o time B, pegar uma garrafa de vidro e atirar num grupo de outras pessoas. Não dá, não dá.
Vamos refletir sobre isso, gente. Muita paz, muita luz para todos, principalmente para a família da Gabriela, e que a gente possa efetivamente, de alguma forma, ver algum trabalho das autoridades brasileiras para que o futebol seja devolvido àqueles que gostam apenas do futebol. Gritam o gol do seu time, mas não gritam a morte do torcedor adversário. Que gostam do seu time, mas não desprezam o torcedor adversário. Que vão ao jogo de futebol pelo espetáculo, que não vão ao jogo de futebol pela destruição de quem torce diferente. Tá bom? Bom dia para todos, vamos refletir.